Olá, sejam muito bem-vindos à videoaula da nossa sexta e última estação da nossa disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Eu sou a professora Luciana Oliveira, do IFMG Campus Bambuí, e o tema dessa nossa estação é Carta para o Eu de dezembro de 2025, daqui a um ano, né? Eu falo com vocês aqui de dezembro de 2024 e daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê dessa temática. Bom, o nosso objetivo, né, é dar um acabamento às nossas discussões, reflexões e produções promovidas na nossa disciplina ao longo aí das últimas 6 semanas e também gerar prospecções para as nossas práticas didático-pedagógicas, quem sabe até as nossas práticas pessoais também, né, de alguma forma, que foram impactadas aí nos últimos dias. E aí o nosso texto base é justamente uma carta de Paulo Freire aos professores da revista Estudos Avançados, publicadas lá em agosto de 2001, mais um texto bastante atual, como vocês vão ver. E aí, para começo de conversa, pessoal, eu queria rememorar um pouquinho, né, de aspectos básicos, não só da nossa disciplina, mas pensando em processos educacionais como um todo. Eu queria lembrar da questão da educação, né, como um direito humano. Então, primeiro voltar, né, bastante aí, quase um século aí atrás, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no artigo 26º, quando fala que todo ser humano tem direito à instrução. É muito importante a gente lembrar desse direito humano, né? Tenho certeza que todos vocês têm isso em mente, ainda que de forma que a gente não esteja lembrando conscientemente todos os dias, mas é importante a gente não perder isso em mente. E em âmbito nacional, a gente tem a Constituição Federal, claro que a gente tem também a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas anterior a ela, datando aí de 1988, a gente vai ter o artigo 205 da Constituição Federal, dizendo que a educação ela é direito de todos e ela é um dever do Estado e da família, e ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aqui a gente precisa pensar principalmente na questão da educação básica, né? Então, como um direito constitucional, como um direito de todos, antes mesmo da gente pensar na didática, no processo de ensino-aprendizagem ali de uma forma sistematizada, a gente precisa estar pensando no acesso, na garantia do acesso escolar a todas as crianças, a todos os adolescentes, a todos os cidadãos brasileiros e a qualidade desse ensino. E aí a gente está pensando também na didática, na qualidade desse ensino. Bom, e aí a gente conversou um pouquinho lá no começo da nossa disciplina, né, sobre o próprio conceito clássico de didática, tá na referência básica da nossa disciplina, a obra do Libânio, né? Então a gente pode considerar o conceito clássico de didática como uma ciência, né, fundamentada aí na pedagogia, que vai estudar os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as suas finalidades educacionais. E aí a gente vai ter autores aí bem mais contemporâneos, né? Trazendo, por exemplo, o Paulo Freire, que na sua obra Pedagogia da Autonomia, que também está no nosso referencial básico, é uma obra que eu gosto bastante, que é uma obra síntese do Paulo Freire, que em Pedagogia da Autonomia ele vai dizer que não há docência sem discência, né? Então, esse princípio básico que o processo de ensino-aprendizagem não vai acontecer tendo só o professor ou tendo só o aluno, a gente vai precisar da figura dos dois. Ele vai falar muito do educador e do educando, né? Ele vai falar que ensinar não é transferir conhecimento, que é um processo muito mais amplo, né? Que não é uma via de mão única, então a gente vai problematizar isso ainda um pouco mais hoje, mas a gente viu ao longo da nossa disciplina, inclusive numa perspectiva de pensar com a metodologia ativa, com o papel do estudante como protagonista, né?
e que ensinar é uma especificidade humana, que não vai acontecer com outras espécies aí da natureza, mas que é algo que vai acontecer com o ser humano por conta da peculiaridade nossa da linguagem, da fala especificamente, da nossa capacidade de memorização, de significação. Então, é um processo muito mais amplo, a nossa questão da criatividade. Então, é um processo aí que, se a gente mergulha, inclusive, na atualidade, nos estudos sobre as neurociências, por exemplo, a gente vai ver que é muito mais amplo, muito mais rico do que a gente imagina, né? Então, tudo isso, pessoal, traz uma riqueza aí contextual, e eu trouxe novamente, né, esse quadro. A ideia não é sintetizar a nossa disciplina nesse quadro, mas eu já trouxe ele na videoaula da Estação 4, trouxe em encontro síncrono e trago também nessa nossa última videoaula, só para ele ser uma espécie de síntese mesmo, de um basilar aí das nossas discussões, mas não nos restringir a ele, é só como uma espécie de lembrete mesmo, né, dos princípios aí que Diesel et al. Trazem, né, trouxeram em 2017, para a gente lembrar, né, como aspectos aí, como bases de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Então, a gente pensar o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, a gente pensar na autonomia desse aluno, que é diferente da gente pensar na questão da liberdade, né? O aluno, ele tem uma certa liberdade, mas a gente não deixa esse aluno sozinho. Eu gosto de pensar numa espécie ali de metáfora, né? Tipo uma criança quando está começando a aprender a andar, e a gente não tira o olho da criança, às vezes ela cai, às vezes ela rala ali um pouquinho o joelho, mas sempre tem um adulto por perto, então é algo mais ou menos ali parecido. A gente está ali sempre acompanhando o aluno, às vezes ele vai errar, às vezes ele vai precisar de uma segunda oportunidade, vai precisar esclarecer uma dúvida, mas o professor sempre vai estar ali por perto para dar um suporte. No entanto, o professor não vai dar todas as respostas prontas e acabadas, né? Ele vai possibilitar ali que o aluno tenha o seu próprio tempo de pensar, de experienciar. Lembram, né, do que a gente viu aí algumas estações para trás. E às vezes isso para a gente, professor, é até um pouco angustiante, né? A gente quer, às vezes, pegar o aluno no colo, né? Entre aspas, e dar ali todas as respostas. É um pouco sofrido para a gente, mas é importante que a gente dê esse espaço, né? Que às vezes é literal e às vezes ele é metafórico mesmo, para o aluno poder estar construindo ali a sua aprendizagem. A questão da reflexão, que tem muita relação com o tempo. Sabe quando às vezes você lança uma pergunta e fica aquele silêncio que ninguém responde, e imediatamente o professor quer preencher aquele silêncio? Às vezes aquele silêncio é necessário, porque não é que ninguém sabe, às vezes o aluno precisa pensar, às vezes é necessário que alguns segundos ali é, sejam respeitados, sejam não ocupados, de modo que todo mundo consiga ter um pouco de tempo, tempo para parar, tempo para respirar, tempo para, às vezes, reler um slide, né, que o professor lançou, e aí sim, às vezes alguém vai falar alguma coisa. Às vezes 30 segundos, um minuto, parece que é coisa de uma hora, mas não. São segundos, momentos, um minuto, que às vezes é necessário para que seja, para que o pensamento se realize, né? Pode ser que alguém fale alguma coisa, pode ser que não, mas dá um pouquinho de tempo ali, é preciso que a gente aprenda a fazer isso, né? A problematização da realidade, então trazer problemas, né, simulados ou reais, e aí dentro das várias possibilidades de metodologias ativas, isso é possível, os próprios alunos podem estar trazendo exemplos, a questão do trabalho em equipe, possibilitar às vezes que os próprios alunos se organizem em grupos, ou às vezes você mesmo organizar os grupos de modo também que de vez em quando as panelinhas, entre aspas, né, sejam desfeitas,
e novas amizades surjam, e assim se acaba trabalhando também a questão das competências socioemocionais, a questão da inovação, algo que é tão falado e estimulado hoje em dia, né, no século XXI, tão esperado, mas se a gente não tem tempo para pensar, para refletir e aí exercitar a nossa criatividade, como que a gente vai inovar, né? E aí, nesse contexto, nós assumimos então esse papel da mediação, da facilitação, da ativação, e aí a gente precisa desse tempo, né, para pensar, para criar, para inovar nós mesmos, né? Enfim, então fica esse quadro aí, eu acho que é algo que eu espero que possa nos incentivar aí por um bom tempo. Bom, e aí voltando então, né, tudo isso foram aspectos que eu quis rememorar com vocês, mas do nosso texto base dessa semana, eu trago já uma citação em que o Paulo Freire nos diz, né, Paulo Freire, o mestre das palavras, e ele diz que o ensinante, ele traz então o professor como um ensinante, né? O ensinante aprende primeiro a ensinar, mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado. Não, gente, eu não digitei errado. Até porque eu copiei e colei do texto. Então, depois, né, esse texto também estará disponível para vocês no AVA. Releiam com calma, tá? Eu acho que eu nem vou explicar muito essa citação, não. Vou deixar para vocês lerem com calma e aí vocês reflitam a respeito, tá? Mas tá bem no início dessa carta que o Paulo Freire envia aos professores. Os 2, 3 primeiros parágrafos, eles são cheios de uma brincadeira de palavras que o Paulo Freire traz para a gente e aluga um triplex na nossa cabeça, né, que é uma das expressões do momento, e nos desafia a repensar quem nós somos enquanto ensinantes e ensinantes que precisamos ser aprendizes, tá? Por conta do tempo aqui da videoaula, eu não vou deixar em silêncio. Se vocês quiserem, vocês podem pausar, né? E aí darem sequência quando quiserem, tá ok? Bom, deixo aqui essa analogia, né, para ilustrar que Paulo Freire realmente está nos enviando essa carta. E aí eu trouxe mais alguns pontos, né, e aí já trago com a minha significação mesmo, não exatamente com as palavras dele. É um texto que vale a pena você pegar ali a sua xícara de café, sua xícara de chá, o seu suco, seu vinho, o que você quiser, tirar um tempinho para curtir o Paulo Freire, porque é um texto que nos provoca, tá? Como eu já tinha dito, né, ele chama o docente de ensinante e ele vai dizer sobre a necessidade permanente do ensinante, né, de nós ensinantes, a necessidade permanente de abertura e humildade para, com o aprendiz, com o aluno, né, com o estudante, se descobrir, nós nos descobrirmos em meio às nossas incertezas, acertos e equívocos no diálogo com os estudantes, que também são aprendizes e ensinantes. Ele usa uma linguagem maravilhosa, dizendo que os estudantes, né, que eles são curiosos, que eles são ávidos ali pelo saber, é como uma criança ali que não conhece o mundo, que chega num lugar e que não tem vergonha de falar, mas o que que é isso? O que que é aquilo? Mas por que isso? Por que aquilo outro? E nós, né, até como eu coloquei ali nesse segundo ponto aí, coloco com as minhas palavras, o estudante, diferente do docente, ele não é um imediato, ele não perdão, gente, ele não recebe um convite imediato para a exaltação do ego, né? Depois vou corrigir aqui.
nós como docentes, a gente precisa abrir mão desse convite para continuar aprendendo e também ensinando. É como se quem, né, está ali à frente ensinando, imediatamente precisa, entre aspas, né, precisa, colocar o seu ego, né, receber a luz ali, né, do conhecimento. E o estudante não, ele está ali sentadinho, de boas, curtindo, né? E a gente não, meio que aquela responsabilidade, a gente também se exalta em meio àquela responsabilidade, e o Paulo Freire fala que não, que a gente tem que se dispor a estar aprendendo com o aluno. E quando a gente se dispõe a estar aprendendo com o aluno, a gente inclusive aproveita essa oportunidade, porque muita coisa que a gente não enxerga, o aluno enxerga, e aí a gente acaba aprendendo com o aluno, né? E esse processo ele precisa ser permanente. Então é nesse ponto que Paulo Freire fala da própria questão da humildade, da questão da gente continuar aprendendo, de se despir das nossas incertezas, porque é algo que com o que a gente vai lidar por toda a nossa vida. Então ele diz que ensinar exige preparo, bem como assumir uma responsabilidade ética, política e profissional. E ele destaca muito que ensinar exige estudo, até coloquei em caixa alta. E estudo dá trabalho, né? Trabalho aí até com uma exclamação. Demanda ler, interpretar, compreender, significar, criticar. E ler, aí já, entre aspas, né, citando o próprio texto, é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Já viu aqueles textos, né, que a gente empaca, que a gente tem que ler uma, duas, três vezes o mesmo parágrafo ou a mesma página? E o Paulo Freire fala que é isso mesmo, né? É um trabalho, é uma dedicação. Ele até cita que, por exemplo, um pedreiro, né, que precisa ali, às vezes, estar lidando ali com as suas ferramentas de trabalho, se ele não desembolar, tipo assim, isso nas minhas palavras, tá, gente? O serviço dele para estar construindo, se ele não der conta, ele não constrói o muro. Da mesma forma, a gente, se a gente não desembolar ali as palavras para a gente colocar no slide, para a gente escrever, para a gente dar a nossa aula, o nosso trabalho não flui, né? Então, a gente precisa estar se dedicando ao nosso trabalho através do estudo. Só que ele fala isso de uma forma extremamente rica e poética ao longo do texto. E aí ele vai dizer que a leitura, o estudo, demandam tempo, dedicação, que isso não deve ser subestimado, não é algo que possamos transferir para quem escreve o livro ou o conteúdo que lemos, que cabe a cada um de nós experienciar e ressignificar. Então você vê que o tempo todo, né, a gente volta é, nesses conceitos, nesses aspectos, ao que a gente viu lá atrás, quando La Roça faz aquela crítica, né, que muitas coisas se passam e que quase nada nos acontece. Se a gente vive, né, nessa correria, a gente não vai ter tempo para experienciar e ressignificar. Então, o Freire ainda destaca que desde cedo, inclusive, que a gente dicotomiza, né, ele vai caminhando no final do texto, criticando que a gente dicotomiza a leitura e a escrita, e isso tende a nos afetar a vida toda, inclusive quando a gente fala, como que eu vou fazer meu TCC? Como que eu vou fazer minha dissertação, a minha tese? Porque eu sei falar, mas eu não sei escrever. Desde lá, a escola, a gente fala, mas é, na hora da escrita é um pouquinho diferente da fala, né? O nosso próprio jeito de ensinar a escrita, a gente já está dicotomizando com a fala. Então, é um texto belíssimo, que inclusive tem, em meio a ele, uma breve biografia, né, de vida do Paulo Freire. Ele faleceu em 97, o texto é publicado em 2001, e vale muito a pena a leitura, para além de uma recomendação aí da nossa disciplina. Bom, então essa questão, né, essa carta que eu trago para vocês, um pouco construída por Luciana, um pouco aí
né, trazida pela recomendação de Freire, caminhando para o final da nossa disciplina, nossa última videoaula e agora, né? E lá atrás eu falei sobre a questão de trazer um acabamento, e eu pego esse conceito emprestado de Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, e como eu disse na minha tese de doutorado lá em 2016, acabamento, ele não é a mesma coisa que uma finalização, porque a finalização, ela só acontece quando a gente morre. E olha lá, né? Bom, o acabamento, ele diz respeito a um todo significante. Porque né, enquanto a gente está vivo, a gente possui as nossas interações sociais, as nossas interlocuções, mas ao longo aí dessas 6 semanas, né, a gente teve as estações, as nossas interações, e é hora da gente fechar esse ciclo, né? E revi um pouco, né? A estação 6 ela não tinha esse nome, mas considerando a época do ano em que estamos, considerando como foi o encontro síncrono, o último encontro síncrono, eu considerei que valeria a pena dar uma ressignificada. E aí eu trouxe para vocês esse trecho de João Cabral de Melo Neto, que muito gosto, que diz que um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a cada manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Então, nessas nossas conversas, que vocês ainda terão com outros professores ao longo do curso e com outros colegas, vocês vão construindo vários outros conhecimentos e em suas escolas, em suas comunidades de aprendizagem. Tenho certeza que vocês muito irão aprendendo ao longo não só desse curso, mas ao longo de suas vidas. No entanto, para nós darmos esse acabamento, a nossa última atividade, né, que estará disponível aí para vocês no AVA, a ideia é que seja o nome que está sendo dado a essa estação, que seja uma carta para o seu eu de dezembro de 2025. Então, a ideia é que você redija uma carta para seu querido eu, né? Eu também farei esse exercício, querida Luciana, né? Espero encontrá-la bem em dezembro de 2025, com saúde, com paz, mas eu espero que você esteja vivendo aí uma prática pedagógica assim, 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 né? Quais as expectativas que você tem para o seu eu de 2025, como professor, como professora, como docente, como ensinante? O que você gostaria que o seu eu de 2025 esteja vivendo na finalização do ano letivo de 2025, em termos de didática, de metodologias ativas, de objetivos pedagógicos? Eu estarei dando as orientações por escrito, no contexto lá da atividade. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, que eu estarei à disposição. E é isso, que a gente possa dar esse acabamento aí com chave de ouro, e aproveito a oportunidade também para desejar a vocês, a todos que lhes são caros, um feliz Natal, um feliz 2025, com muita saúde, com muita paz, que é o que a gente mais precisa, que não nos faltem alegrias e muita prosperidade aí em 2025. Um grande abraço.